Olá turma, tudo bem? Eu sou o professor Clayton Correia e esse semestre vou trabalhar com vocês com a cadeira de Interação Humano-Computador, IHC. A cadeira ela é dividida em 3 módulos. No primeiro módulo vocês verão conceitos básicos de IHC, como usabilidade, experiência do usuário, comunicabilidade e acessibilidade. O módulo 2 é voltado para como vocês conseguem extrair os requisitos do sistema e montar a interface. Mescla experiência, mescla requisitos e design de interação. O módulo 3 é voltado para projetos de padrões web, onde vocês verão as melhores práticas de padrões web atualmente usadas. Na aula dessa semana, vocês verão conceitos de interação e como as 4 diferentes perspectivas de interação tidas em IHC. Por interação, a gente tem que a tudo aquilo que acontece entre o usuário e o sistema. Quando a gente tem um usuário e um sistema, nós temos eles interagindo a fim de alcançar algum objetivo. Então a interação é tudo aquilo que ocorre entre o usuário e o sistema. Essa interação entre usuário e sistema acontece dentro de um contexto. Por exemplo, digamos que vocês queiram fazer uma apresentação de slides e vocês estão na casa de vocês, no sofá, usando o notebook. O contexto dessa interação usuário-sistema é: vocês estão na casa de vocês, sentados no sofá, utilizando o notebook. Esse é o contexto. Imagine agora esse mesmo objetivo de fazer slides, fazer uma apresentação de slides. Esse é o objetivo, num outro contexto. No contexto de vocês estão no aeroporto e estão utilizando um tablet ou celular. O que muda do primeiro contexto para o segundo contexto? No primeiro, vocês estavam em casa utilizando o notebook. No segundo, vocês estão no aeroporto utilizando um tablet ou um celular. A principal diferença aí é o tamanho da tela do dispositivo que vocês estão usando. Esse é o principal conceito em interação. Vocês têm que saber projetar sistemas que se moldem o tamanho da tela do dispositivo que está sendo usado pelo usuário. Então é necessário, durante o design da ferramenta, do sistema, vocês pensarem que o usuário pode estar interagindo com esse sistema em diferentes contextos. Dentro do design de interação, nós temos 4 perspectivas de interação entre o usuário e o sistema. Elas são perspectiva de sistema, parceiro de discurso, ferramenta e mídia. A primeira visão, perspectiva de sistema, você tem uma interação mais amarrada entre usuário e sistema, onde o usuário pode usar comandos definidos, previamente definidos, e não pode variar muito além daquilo. Um bom exemplo para isso são os prompts de comando, tanto do Linux quanto do Windows. Quem lembra daquela tela preta onde o usuário pode digitar somente alguns comandos, como entra num diretório, lista esse diretório? Então, essa é a perspectiva de sistema, comandos previamente definidos que o usuário pode utilizar para interagir com o sistema. A segunda visão, parceira de discurso, o sistema está à altura do usuário, tem as funções do usuário também. Um bom exemplo para isso são os tradutores de texto, por exemplo, o Google Translator, onde a ferramenta tenta interpretar aquilo que é colocado como texto, traduz aqueles termos para a linguagem do usuário. O principal desafio aí é o processamento de linguagem natural, pois a gente sabe que alguns termos em inglês, por exemplo, têm uma tradução um pouco mais flexível para o português. Então a ferramenta ela tem que identificar, processar esse texto e dar a tradução mais correta para o idioma do usuário. A terceira perspectiva, que é a ferramenta, o usuário utiliza o computador simplesmente como uma ferramenta de trabalho. Por exemplo, isso se dá quando o usuário utiliza o computador utilizando o sistema para controle de estoque. O computador torna-se apenas uma ferramenta para alcançar o trabalho. Essa é a perspectiva de ferramenta. A última perspectiva que vocês vão ver na aula dessa semana é a mídia, porque provavelmente vocês utilizam com mais frequência, que é
a utilização de sistemas computacionais para a interação entre diferentes usuários. Nessa perspectiva, o sistema vai estar entre dois usuários e esse sistema será utilizado para possibilitar a comunicação entre o usuário A e o usuário B. Essa comunicação será intermediada pela ferramenta. Exemplos disso são os chats, Facebook, WhatsApp. Certo, gente? Então, 4 perspectivas de sistema: parceiro de discurso, perspectiva de sistema, mídia e ferramentas. São essas 4 perspectivas de interação entre usuário e sistema que a gente tem em IHC. Nos slides da aula desta semana, vocês encontrarão mais informações sobre essas perspectivas e sobre a interação entre usuário e sistema, que é algo fundamental para a disciplina de IHC. Verifiquem o material de aula desta semana e, em caso de dúvidas, entre em contato comigo, pelo e-mail ou pelo chat da ferramenta. Certo? Obrigado e fico à disposição.